expectativa é que 46 milhões e 200 mil declarações sejam entregues até o final do prazo. A isenção do imposto de renda para os trabalhadores que recebem até R$ 5.000 por mês ainda não foi oficializada. E atenção, quem comemorou a notícia que a gente deu lá do ministro Fernando Haddad, presidente Lula, enviando amanhã o projeto, não vai valer para o ano calendário 2024, tá certo? Então, legal, mas é para o último, a promessa do presidente Lula vai ser cumprida se for no último ano do governo só. E olha, com o início das declarações do imposto de renda, então, aumenta também o perigo de golpes para o roubo de dados bancários e outras informações dos contribuintes. Quem está conosco para falar sobre esse assunto é o especialista em cibersegurança e co-CEO da ISH Tecnologia, Alan Costa. Seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Como é que a gente pode interpretar essa questão, hein, Alan? Como é que você traz para a gente toda essa análise inicialmente? Vamos lá. Os cybercriminosos estão cada vez mais sofisticados e cada vez mais atentos às oportunidades que são dadas a eles de perpetrarem os golpes aos quais eles estão acostumados a perpetrar. Na época do imposto de renda, é natural que as pessoas estejam já, de alguma maneira, tocadas por esse tema, porque estão atentas, estão se preocupando com a necessidade de entregar a declaração de imposto de renda. Os cybercriminosos se aproveitam exatamente disso para utilizar ferramentas que permitam a eles capturar dados, senhas, contas bancárias, dados sensíveis e, com isso, obter algum tipo de vantagem financeira. É mais ou menos isso que acontece e por isso que nessa época a gente tem esse crescimento expressivo da quantidade de golpes que são aplicados. Ferramentas ou softwares de segurança para a gente pegar e utilizar e ampliar a possibilidade nossa de ter uma declaração segura? Felipe, mais importante até do que o uso de ferramentas é a nossa postura em relação ao uso da tecnologia. Os golpes que são perpetrados normalmente, eles, por exemplo, fazem uso de sites falsos. Esses sites falsos são enviados para os usuários através de todo tipo de mensagem, e-mail, SMS, aplicativo de mensagem. Esses golpes podem acontecer através de correspondências físicas que são enviadas às casas das pessoas, muitas vezes pedindo atualização de dados cadastrais, e-mails que as pessoas recebem supostamente de órgãos ou de autoridades como a Receita Federal. Enfim, os meios para que a invasão dos dados da pessoa possa acontecer são muitos. Mas do ponto de vista da proteção, de como nós podemos fazer para utilizarmos a tecnologia com mais tranquilidade, o primeiro desses passos é jamais clicar em links que a gente não conhece, porque a maior parte dos ataques acontece daí. É aquela mensagem que a gente recebe de SMS no celular, aqui é do banco tal, você precisa aprovar uma compra, ou aquela mensagem que chega no e-mail dizendo que é da Receita Federal e te convocando para atualizar dados porque o seu CPF está suspenso e você não pode mais fazer Pix. Essas coisas todas sempre são golpes. Então o primeiro e mais importante passo é jamais clicar em qualquer tipo de link. Se você recebeu uma correspondência da Receita Federal e você não tem convicção de que aquilo veio mesmo da Receita Federal, abra o site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal, e aí você tem a certeza de estar no site que você precisa estar para fazer o que você precisa fazer. Outra coisa, desconfiar de qualquer correspondência que solicite acesso a sites desconhecidos para fazer a famosa regularização de dados, né? Promessas de restituição rápida, descontos incomuns no imposto, isso não existe. Em cibersegurança, quando a esmola é demais, o santo não pode só desconfiar, ele tem que ter a convicção de que aquilo definitivamente é um golpe. Outro passo importante, jamais fornecer informações pessoais ou bancárias fora dos canais oficiais da Receita Federal, no www.gov.br/Receita Federal, como eu falei há pouco, né? E uma outra coisa importante é tomar cuidado com o aparelho na qual a declaração é realizada. Porque muitas vezes, muitas pessoas utilizam, por exemplo, o tablet do filho, o computador do filho adolescente, e crianças e adolescentes em geral, eles têm muito menos cuidado quando estão fazendo download de alguma informação, baixando informação da internet, e isso torna esses computadores, tablets e celulares mais vulneráveis. Então é muito importante que a gente
faça a declaração de imposto de renda, que a gente utilize a tecnologia usando um meio no qual a gente confia, que é o nosso computador pessoal ou o computador da empresa, muitas vezes, fora do horário, seja como for, mas evitar o uso de dispositivos que possam estar mais suscetíveis a algum tipo de ataque. Você falou algumas questões que mostram que não só o meio digital, mas até o físico, quando a gente fala de correspondências, né, pode trazer realmente esse risco. Agora, quando a gente fala principalmente do público mais idoso, aquele público que não tem uma habilidade tão forte com o meio digital, entrar lá no site, ver se é realmente verdade, factual. Como é que ficam outras dicas para esses casos e esses perfis em específico? É ligar no telefone, é recorrer para alguém? Como é que olhamos para esse público, Alan? Lene, nesse caso, eu acho que o mais recomendável é que este público consulte um profissional especializado em declaração de imposto de renda. Os contadores estão aí para isso. O custo para uma declaração de imposto de renda feito por um contador não é tão alto, então este pode ser um caminho. Como você mencionou, utilizar os meios tradicionais, como o telefone, para entrar em contato com a Receita Federal, e ela tem um serviço de atendimento telefônico, também pode funcionar. E, em última análise, é buscar apoio de alguém que entenda um pouco mais de tecnologia. Um parente próximo, um sobrinho, um neto, um filho, um vizinho, alguém que, de alguma maneira, consiga sentar do lado dessa pessoa para apoiá-la nessa tarefa de utilizar a tecnologia. Infelizmente, a única maneira de se integrar o imposto de renda hoje é usando tecnologia. Então, a gente pode buscar esses artifícios aí para aumentar a probabilidade de que a gente utilize isso da maneira correta, da maneira certa, sem gerar dano para ninguém. As pessoas mais idosas, de fato, são um problema do ponto de vista da facilidade de uso dessas tecnologias, mas, como nós mencionamos aí, existem artifícios que podem nos ajudar a superar essa dificuldade. Vamos lá, professor. Eu tenho uma curiosidade nesse ponto. A bandidagem, ela é tão inteligente na engenharia social, naquele contexto, né, de segurança da informação que envia, né, dados errados para manipular psicologicamente pessoas que não estão devidamente preparadas para fazer acesso. Eles são tão brilhantes assim, ou eles chutam para tudo quanto é lado, quem pegar, pegou. Né? Não, esse tipo de golpe, Felipe, normalmente é meio que feito em volume, como você falou, jogam o ataque e o que pegar, pegou. Porque, na verdade, assim, o ataque, quanto mais sofisticado, mais caro ele é, evidentemente, em tempo do hacker, em ferramentas que ele precisa. E para esse tipo de ataque, ele não precisa de ferramentas sofisticadas, porque muitas pessoas, ingenuamente, por falta de informação, ainda insistem em clicar naqueles links, etc. Então, a verdade é que esse tipo de crime se tornou muito barato para acontecer do lado do criminoso. Né? A gente costuma brincar que o crime como tradicional, como nós conhecíamos, ele deixou de compensar, porque o sujeito, para assaltar alguém num semáforo, ele precisa arrumar uma arma ou alguma coisa do tipo, ele está correndo o risco de ser contra-atacado por alguém que está ali, ele está correndo o risco de que um policial o veja, enfim, existe aí uma série de riscos e uma série de custos diretos e indiretos que tornam essa operação muito mais complexa do que, por exemplo, ter um computador em casa e de casa o hacker dispara milhões de e-mails, existem ferramentas para isso, dispara milhões de mensagens e se desses milhões algumas dezenas, eventualmente algumas centenas de pessoas clicarem, ele já está feliz da vida porque ele já conseguiu faturar. Então, combater o crime digital torna-se cada vez mais difícil, porque do nosso lado, que trabalhamos para proteger as empresas e as pessoas, nós temos que tentar fechar todas as portas. Do lado do cybercriminoso, ele só precisa encontrar uma porta aberta para conseguir fazer com que o golpe dele seja bem sucedido. Então, é um desafio diário. E o principal ponto para melhorar essa nossa relação com a tecnologia, como eu mencionei, e é importante ressaltar mais uma vez, é o nosso próprio comportamento. É adquirir informação, é buscar se informar sobre como é que eu posso ter um comportamento mais seguro e, em última análise, é ser sempre muito desconfiado ou desconfiada, né? Não acreditar nesses links, nessas mensagens, porque, volto a dizer, a maior parte dos ataques são realizados através disso que a gente chama de phishing, né? Phishing de pescaria mesmo, o cara solta aí milhões de mensagens e pesca. E as pessoas que acabam, por falta de informação e conhecimento, clicando, acabam sendo fisgadas, capturadas e viram vítimas de golpe.
Vou sair da pauta, mas só uma história rapidinha, porque não é imposto de renda, mas também é governo, né? A renovação de passaporte, você coloca lá no Google renovação de passaporte, parece que você está acessando a Polícia Federal em alguns links. Aí você vai ver, você está contratando um despachante sem necessidade nenhuma, porque vou dar os parabéns aqui para a Polícia Federal, fiz tudo e foi muito rápido. A renovação hoje em várias cidades está muito rápido, o processo está muito acelerado. Parabéns. Mas se a gente estiver distraído, vai contratar um despachante. Então tem que tomar isso cuidado. Acontece no âmbito do imposto de renda também, porque se a pessoa colocar no Google, por exemplo, imposto de renda pessoa física, vão aparecer sites para ela, vai aparecer sites para ela que são sites falsos, sites que os criminosos criam, emulando com perfeição o site, por exemplo, da Receita Federal, e elas vão acabar sendo vítimas de golpe. Então, por isso eu mencionei 2 vezes o endereço da Receita Federal aqui, e é importante que as pessoas estejam atentas para isso, né? Olhar com, por exemplo, né, Felipe, existem formas de você identificar isso. Uma delas é olhar com atenção qual é a escrita do link que está no seu browser, né? Quando a gente acessa esses sites, a gente normalmente está usando um browser para fazer essa navegação, e lá no topo existe um endereço. Então, os criminosos, por exemplo, trocam letras por números, né? Então, trocar uma letra T por um número 7, uma letra O por um número 0, isso é muito utilizado. Então, tem que estar muito atento, tem que olhar exatamente o que a gente está acessando para que a gente possa se proteger. Não é impossível se proteger, é muito possível, mas isso depende fundamentalmente da nossa ação, da nossa atitude, do nosso cuidado como usuários da tecnologia. Alan, muito obrigada por suas contribuições aqui. Claro, atenção redobrada para todos, né? A gente torce para que todos sejam livres desses golpes. Muito obrigada, boa noite para você. Eu é que agradeço, foi um privilégio estar com vocês. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Vem aí, Eduardo Oineg.